Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre heurísticas de busca local para o problema do escalonamento. Nós já tratamos desse problema anteriormente, mas vamos revisar rapidamente qual a definição do mesmo. A entrada desse problema possui um conjunto de tarefas de 1 a n, cada uma tendo um tempo de processamento TI, e m máquinas idênticas. E o que a gente deseja é particionar essas tarefas em m conjuntos, M1, M2 até MM, de modo que cada tarefa esteja alocada em uma e apenas uma máquina. A função objetivo corresponde à maior carga das máquinas. Por carga, eu me refiro a essa expressão aqui, a soma dos tempos de execução, dos tempos de processamento que estão alocadas naquela máquina. E a função objetivo, como eu disse, vai ser o máximo dentre todas as máquinas. Isso é o que a gente chama de makespan, a maior carga dentre todas as máquinas. A gente também pode ver isso como a última máquina a terminar. A função objetivo calcula qual é a última máquina que vai terminar de processar, terminar de trabalhar. E o objetivo é encontrar uma solução com custo mínimo, com o menor makespan possível. Assim, partindo para a nossa primeira heurística de busca local para o escalonamento, nós vamos trabalhar com a seguinte vizinhança. Eu já disse para vocês no nosso vídeo introdutório sobre busca local que compreender a vizinhança é essencial para entender a busca local. Então, para explicar essa heurística de busca local, nós vamos ter que primeiro entender qual é essa vizinhança. E ela vai ser uma vizinhança bem simples, na qual, dado um escalonamento m-curvo, nós dizemos que são vizinhos desse escalonamento todos aqueles que diferem de m-curvo pela posição de um único item. Quer dizer, todo outro escalonamento que tem um único item numa máquina diferente, um único item que está alocado em alguma outra máquina. Uma notação que eu citei brevemente no slide anterior, mas que eu vou formalizar aqui, é a definição de carga da máquina, que eu vou definir aqui como LJ, sendo o somatório dos tempos de processamento, dos TIs, das tarefas I pertencentes a MJ, que estão na partição da máquina J, estão alocados na máquina J. Essa carga vai ser útil para a gente fazer as análises aqui no nosso algoritmo, e eu vou usar a anotação para não ter que ficar escrevendo esse somatório toda hora. Assim, vamos para o nosso algoritmo, seguindo aquela estrutura de busca local. O nosso primeiro escalão na busca local começa com um escalonamento inicial, que pode ser obtido de diversas formas, nós não vamos aprofundar nisso, mas pode ser uma heurística construtiva, gulosa, por exemplo, pode ser uma solução aleatória. De alguma forma eu tenho um escalonamento inicial e eu vou tentar melhorá-lo através desse laço das linhas 3 e 4. Esse laço vai persistir enquanto houver um item I' na máquina mais carregada J', isso é importante, é um item da máquina mais carregada, e alguma outra máquina J, essa aqui pode ser uma máquina qualquer que não seja J', obviamente, tal que essa expressão aqui seja verdadeira. Vamos interpretar isso aqui. Nessa expressão eu estou dizendo que a carga da máquina J mais tempo de processamento do item I' é menor do que o L de J'. L de J' é a carga da máquina J', sendo J' a máquina mais carregada, nós temos que, nesse instante, o L de J' é o makespan da minha solução, da solução corrente. Então, o que eu estou me perguntando aqui, nessa condição, é, por acaso, a carga do J mais o tempo de processamento do TI', desse item que está na máquina J', fica menor do que o meu makespan? Se ficar, significa que eu tenho um ganho na minha função objetivo ao mover o item I' da máquina J' para a máquina J. E daí é isso que eu faço. Na linha 4, o que eu estou fazendo é exatamente isso. Eu estou falando, olha, a máquina J' vai perder o item I'. Essa aqui é a notação de subtração em conjunto. Então, MJ' vai ser o conjunto dos itens anteriores menos o I'. O I' foi removido de lá. E MJ vai receber o que tinha no MJ unido com o I'. O I' foi movido de uma máquina para outra. Por quê? Porque a minha condição aqui, o meu teste, disse que isso me traria vantagem, disse que o meu makespan ia melhorar, porque a minha máquina mais carregada ia diminuir a carga dela e a máquina que ia receber o item, que estava saindo da mais carregada, não ia crescer a sua carga o suficiente para produzir um makespan maior.
o LJ mais o TI' ainda seria menor do que o Makespan atual. Então tem vantagem, eu faço essa mudança. Inclusive, eu quero fazer um parênteses aqui, porque se a gente volta aqui na definição da vizinhança, a gente vai ver que todos os escalonamentos que diferem do meu M curvo pela posição de um único item estão na minha vizinhança. Então, por que eu só estou olhando para os itens e linha que estão na máquina mais carregada? Por que eu só olho para eles? Porque, reflitam sobre isso por um instante, se eu trocar qualquer outro item que não seja um item da máquina mais carregada, eu não tenho chance de mudar o meu Makespan. Se eu pegar uma solução e brincar de trocar itens entre as máquinas que não são as mais carregadas, eu nunca vou melhorar meu Makespan. Posso até piorar, mas melhorar eu não vou. Assim, embora essas sejam soluções vizinhas válidas, elas não são vizinhas que me interessam, não são vizinhas que melhoram minha solução, que são as que eu estou buscando. Existe até aqui uma questão que, de repente, eu posso ter duas máquinas com Makespan idêntico, e essa troca que eu vou fazer aqui não vai melhorar meu Makespan. Ele vai diminuir a carga de uma das máquinas mais carregadas, não da outra, mas ainda assim eu vou considerar que eu estou andando na direção de melhorar meu Makespan. Estou reduzindo de uma das máquinas mais carregadas, numa próxima iteração eu posso tentar reduzir da outra. Por isso que eu vou deixar isso ainda como uma melhoria, embora possa ter esse detalhe. Então, esse é o nosso algoritmo. Tá? Ele vai insistir nesse laço enquanto houver um item e linha na máquina mais carregada que vale a pena trocar, que vale a pena mover para uma máquina menos carregada e ter algum ganho no Makespan ali na carga da máquina mais carregada. E explicado esse algoritmo, vamos então vê-lo em ação. Um exemplo aqui, parecido com o que a gente viu para o algoritmo guloso. Primeiro, aqui na esquerda, eu peguei um escalonamento inicial bastante desbalanceado, tá? É um exemplo bem pitoresco, mas é só para a gente ver o nosso algoritmo em ação. Imagine que nós temos aqui 3 itens e os 3 acabaram caindo na máquina M1. E agora nós vamos fazer aquela análise. Olha, tem algum item e linha da máquina mais carregada, por exemplo, esse item aqui, que se for movido para uma máquina menos carregada, no caso a M2, a carga da máquina M2 fica menor do que a minha carga atual. Minha carga atual, meu Makespan atual é 4. Se eu mover esse item para a máquina M2, a carga da máquina M2 vai ficar igual a 2. 0 mais 2 vai ser 2. Portanto, eu tenho ganho. E assim eu vou fazer essa mudança e atingir uma melhoria. O meu novo Makespan, após essa mudança, será 2. Tá, eu sei que é um exemplo bem bobo, tá, gente? É só para ver o algoritmo em ação. Considerando agora um outro exemplo, uma solução que foi obtida pelo nosso primeiro algoritmo guloso da semana passada, colocou o item 1 numa máquina, o item 2 na outra, e daí o item 3 na máquina 1, e ficou com o Makespan 3. Se eu considerar que os dois itens da máquina M1, o item 3 não é um bom candidato à linha, porque se ele for movido para M2, a nova carga da M2 vai corresponder a 1 mais 2, não vai ser menor do que o meu Makespan atual. Então, essa não é uma mudança que eu faria. No entanto, se eu considerar como linha o item 1, essa troca já fica mais interessante. A nova carga da M2 vai ser 1 mais 1, que é 2, que é menor do que o meu Makespan atual. Então, eu faço essa troca e consigo melhorar a qualidade da solução que o meu algoritmo guloso tinha obtido. O Makespan caiu de 3 para 2. Dito isso, essa busca local nem sempre vai conseguir essa melhoria. Para vermos mais um exemplo que pode ser interessante e nos ajudar a pensar um pouco mais sobre como sofisticar a busca local, como transcender mínimos locais piores, vamos considerar um exemplo mais sofisticado que a gente viu também na semana anterior. Diretamente aqui da semana passada, vamos colocar esse cenário aqui. Que o nosso algoritmo guloso considerava esses itens, ordenava eles e alocava nessa ordem aqui, ficando com o Makespan 7. Se a gente olhar para esses itens, a gente pode perceber que nenhum dos itens da máquina mais carregada, da máquina M1, é um bom em linha.
Se eu tentar colocar o item de tamanho 3, o item laranja, na máquina 2, o makespan dela vai passar de 5 para 8, piorando o makespan. Então, ele não vai passar no critério. Se eu tentar os itens menores, ainda assim, o makespan deles, ao serem movidos, o item azul ou o item roxo, vai fazer o makespan da máquina 2 passar de 5 para 7. 5 mais 2 vai passar a 7, vai ser igual ao makespan atual. Então, nenhuma movimentação de um item da máquina mais carregada para a máquina menos carregada, no caso que é a única opção que eu tenho, vai melhorar a minha solução. Portanto, o meu algoritmo de busca local, nesse caso, não consegue melhorar uma solução obtida pelo meu algoritmo guloso da semana passada. Isso quer dizer que a gente para por aqui? Não, a gente pode pensar um passo à frente. Olha, a gente tinha definido uma vizinhança em que eu movia apenas um item. Vizinhos meus eram escalonamentos que tinham apenas um item de diferença. E se eu disser que agora meus vizinhos podem ter 2 itens de diferença? Será que eu encontro um par de itens, um na máquina mais carregada, um na máquina menos carregada, que se trocados me trazem vantagem? Que se trocados melhoram minha situação? Vamos experimentar aqui. Por exemplo, se eu considerar o item laranja e o item vermelho. O item laranja, se for movido para a máquina M2, aumenta a carga dela em 3. Mas o item vermelho, se for retirado da máquina M2, reduz a carga dela em 2. Assim, o saldo que eu tenho é que a máquina M2 vai ficar com a carga 1 a mais, a máquina M1 vai ficar com a carga 1 a menos, e assim meu resultado é que as duas máquinas vão ficar com carga 6. E eu vou melhorar o meu makespan de 7 para 6, usando um algoritmo de busca local, que eu defini só intuitivamente aqui, a gente vai ver com mais detalhes no próximo slide, mas que usa uma vizinhança mais sofisticada, em que eu posso trocar 2 itens, tá? Em que meus vizinhos correspondem a escalonamentos que têm 2 itens de diferença. Vamos ver isso com mais detalhes, então. Essa outra heurística de busca para o escalonamento trabalha com essa vizinhança que engloba escalonamentos que diferem do meu escalonamento M-curvo pela posição de 2 itens. Ela é muito parecida com a anterior, no sentido que começa com um único M, tem o seu laço principal aqui, nas linhas 3 e 4. Só que agora, o meu laço vai persistir enquanto houver um item I' na máquina mais carregada J', beleza? E um item I numa máquina J. Não é simplesmente uma máquina J que pode receber um item I'. Não, é uma máquina J que tem um item I com o qual eu posso trocar. E qual que é o meu critério para saber se eu posso trocar? São 2. Eu tenho que saber se a máquina que vai receber o item vai ficar com uma carga menor do que o makespan atual. Lembrando, o meu makespan atual é o LJ', já que J' é a máquina mais carregada, o makespan atual é o LJ'. Então, esse teste aqui é justamente para saber, olha, a carga da máquina J, quando eu tirar o item I e adicionar o item I', vai ficar menor do que o makespan atual? Eu tenho que ter ganho. Trocar para não ter ganho não vale a pena. Então, eu faço esse teste. Se for positivo esse teste, tem um potencial aí essa troca do I' com o I. Além disso, eu tenho que saber se a carga da máquina J' vai diminuir também. E é isso que eu estou testando aqui. A carga da máquina J', quando eu tirar o I' e colocar o I, vai ficar menor do que a carga dela atual? Se os dois testes forem verdadeiros, eu faço a troca. Quero fazer uma observação aqui para vocês que esse segundo critério ele pode ser muito simplificado. Eu deixei ele dessa forma porque a semântica dele é melhor nesse caso, né? Eu estou falando, olha, a nova carga da máquina J', depois que eu tiro o I' e adiciono o I, é menor do que a carga antiga. Mas se a gente perceber, a gente pode cortar dos dois lados aqui, passar o I' de lado com o sinal trocado. Basicamente, eu estou perguntando o T de I é menor do que o T de I'? Faz sentido, né? Para que o makespan da máquina mais carregada não aumente, para que ele diminua, o item que vai entrar no lugar do item I' tem que ser menor do que ele. Tem que ter um tempo de processamento menor do que ele. Então, é isso que esse segundo teste está verificando. Então, eu verifico, olha, a máquina que vai receber o I' e perder o I, vai diminuir a carga? E a máquina que tem a maior carga no momento, ela vai receber um item menor do que o que ela está perdendo, para que a carga dela e, consequentemente, o makespan do problema diminua? Se for o caso, a gente faz a troca. O J' vai receber o conjunto anterior sem o I',
com o i, e o j vai receber o conjunto anterior dele sem o i com o i'. E assim eu vou fazendo essas trocas até que o meu problema se estabilize, até que eu chegue no mínimo local para essa nova vizinhança, que é mais robusta do que a anterior. Vou fazer só uma observação aqui, que normalmente vizinhanças diferentes são combinadas, não são só usadas separadamente. Meu algoritmo aqui usa uma ou outra, né? O primeiro usa a vizinhança mais simples, esse usa uma vizinhança mais sofisticada. Mas note que esse aqui se furta da habilidade de fazer a troca mais simples, que às vezes é a que me interessa. Normalmente elas são combinadas. Aqui foi só uma questão didática de focar no segundo tipo, para não deixar o código tão poluído. Normalmente a gente faz a troca mais simples, e quando ela não é mais possível, a gente faz a mais sofisticada, quando a gente quer trabalhar com vizinhanças de tipos diferentes. Depois a gente vai falar mais sobre esse tipo de combinação. Para finalizar, deixar alguns quizzes e um desafio para vocês. Então, primeiro quiz: como generalizar a vizinhança para trocar mais itens? A gente começou trocando 1, depois trocou 2. O céu é o limite, né? Talvez a gente possa trocar ainda mais. Então, pensem nisso. Como que vocês generalizariam a vizinhança para permitir que o algoritmo considere vizinhos e escalonamentos que diferem por ainda mais itens? E o quiz 2, que complementa essa pergunta, é: qual é a eficiência do laço principal de cada um desses algoritmos? Tanto do primeiro, que troca apenas um item, quanto do segundo, que troca 2, quanto de outros aí que possam trocar mais itens. Vocês vão perceber que quanto mais itens a gente troca, mais complexa a nossa vizinhança, mais custoso esse laço principal. Então, é uma troca aí que a gente tem que fazer, um equilíbrio que tem que achar. Uma vizinhança mais robusta parece interessante, mas isso deixa o meu algoritmo mais lento. Tem que ser esperto na hora de verificar, de implementar, para saber até onde eu vou. Não é quanto mais complexa a vizinhança, melhor, porque chega uma hora que meu algoritmo fica tão lento que um algoritmo muito bom que não encontra a solução também não resolve para mim, que não termina a tempo, também não é uma boa ideia. E destacar para vocês que eu estou falando do laço principal, porque analisar a eficiência do laço do algoritmo até que é relativamente simples. Para dar um exemplo para vocês aqui, desse primeiro, olha, a gente tem que verificar todos os itens da máquina mais carregada e a carga de todas as demais máquinas. Então, isso vai estar limitado aí, fazendo bem por cima, por n vezes m, que é o número de itens da máquina mais carregada, que é menor do que o número de itens total, e o número de máquinas que eu vou ter que verificar a carga, que é limitado por m. Portanto, analisar o laço principal do algoritmo é relativamente simples. Agora, analisar a eficiência do algoritmo como um todo já é mais complicado, porque, em geral, não é fácil inferir um limite para o número máximo de passos que ele vai ter que dar até chegar no mínimo local. Curiosamente, o primeiro algoritmo que eu mostrei para vocês é uma exceção para isso, porque dá para fazer um limite para o número de vezes que um item vai ser movido. Porque como o item está sempre sendo movido de uma máquina mais carregada para uma máquina menos carregada, a gente consegue mostrar que um item não é movido mais do que uma vez, se certos critérios forem atendidos. Mas, em geral, não é fácil fazer esse tipo de limite. Por isso que eu estou perguntando isso só do laço principal. Basicamente, eu estou perguntando quanto tempo eu vou gastar para vasculhar a minha vizinhança. É isso que eu quero dizer com a eficiência do laço principal. E, por fim, um desafio que corresponde a propor uma heurística de busca local semelhante, usando as ideias que a gente acabou de ver, para a mochila. E a ideia aqui, por que eu deixei como semelhante, por que eu encaixei esse desafio aqui, é que, do mesmo modo que no problema do escalonamento a gente está pensando em mover itens de uma máquina mais carregada para uma menos carregada, ou ainda melhor, trocar itens da máquina mais carregada para menos carregada, na mochila a gente pode pensar em trocar itens de dentro para fora da mochila, tentando obter algum ganho, tentando aproveitar melhor o espaço dela. Então fica aí a dica, é essa relação que vocês podem estabelecer para projetar um algoritmo de busca local para a mochila, nos mesmos moldes do que a gente acabou de ver. Sobre busca local para escalonamento, era isso, pessoal. Até mais.